Ora, muito boa noite, bem-vindos ao Espaço Autárquico Especial, nesta noite de fevereiro. O nosso convidado é Pedro Miguel Santana Lopes, nasceu em 29 de junho de 1956, frequentou o Liceu Padre António Vieira e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Terminada a licenciatura, foi chamado para adjunto do ministro Álvaro Bonjardino, no 4º Governo Constitucional, chefiado por Carlos Mota Pinto. Posteriormente, com uma bolsa, viajou para a Alemanha, na qualidade de investigador do Instituto de Direito Europeu e do Instituto para a Investigação, da Ciência Política e Questões Europeias da Universidade de Colónia. Em 1980, porém, decide regressar a Portugal e, na sequência das eleições legislativas de 1979, ganhas com a maioria absoluta pela Aliança Democrática, tornou-se assessor jurídico de Francisco Sá Carneiro. Mais tarde, assumiu o mandato de deputado na Assembleia da República. Voltou à Faculdade de Direito, tornando-se assistente no grupo de Ciências Jurídico-Políticas, onde colaborou com o professor Jorge Miranda. Foi ainda presidente do Conselho de Administração do Instituto de Estudos Políticos entre 83 e 87. Foi admitido em 1982 na Ordem dos Advogados Portugueses, dirigiu o contencioso da empresa de análises de mercado e sondagens Euroexpansão entre 1983 e 1985. Assumiu o cargo de secretário de Estado da Cultura do 11º Governo de Portugal, liderado então por Cavaco Silva, em substituição de Teresa Patrício Gouveia. Nesse período, ganha particular destaque o evento Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura. Em 1995 foi presidente do Sporting Clube de Portugal, foi presidente das câmaras de Lisboa e Figueira da Foz, a primeira contra todas as sondagens frente a João Soares, a segunda, desafiado por Marcelo Rebelo de Sousa, conquistada com números a rondar os 60%. Internamente, ameaçou e desafiou em 95 Fernando Nogueira e Durão Barroso, não indo, contudo, a votos. Bem como Marcelo Rebelo de Sousa, em 96, Luís Marques Mendes e Durão Barroso, em 2000. Em 2004, e após a admissão de Durão Barroso do cargo de Primeiro-Ministro, para abraçar a presidência da Comissão Europeia, sendo presidente, então, da Câmara Municipal de Lisboa e vice-presidente do PSD, é indigitado como Primeiro-Ministro do 16º Governo Constitucional. Passados poucos meses, no entanto, Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República, seguindo-se a demissão de Pedro Santana Lopes. Depois, já em 2005, retomou então o mandato de deputado na Assembleia da República, para o qual foi eleito enquanto cabeça de lista pelo Círculo de Lisboa, para assumir o cargo de presidente do grupo parlamentar do PSD. Em 2008, com o fim da liderança de Luís Filipe Menezes, Pedro Santana Lopes foi candidato a líder do partido, tendo perdido na altura para Manuela Ferreira Leite e Pedro Passos Coelho. Em 2009, foi novamente candidato ao município de Lisboa, desta vez numa coligação que envolveu o PSD, o CDS-PP, o MPT, Partido da Terra, e o PPM. Perdeu, na altura, para António Costa, mantendo-se, no entanto, como vereador da oposição. Em 2011, o governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas indicou-o como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, cargo que foi reconduzido pelo governo de António Costa em 2016 para um novo mandato de 3 anos. Após a derrota eleitoral do PSD nas eleições autárquicas de 2017, e o anúncio de Pedro Passos Coelho de não se recandidatar à liderança do partido, Pedro Santana Lopes avançou como candidato às eleições diretas do partido, cessando funções, então, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Tendo como adversário Rui Rio, esta foi a 5ª vez em que Pedro Santana Lopes se anunciou candidato à liderança do PSD. Nas eleições diretas realizadas a 13 de janeiro de 2018, seria, no entanto, o ex-presidente da Câmara do Porto a vencer. Em agosto de 2018, anunciou a desfiliação do PSD, onde era militante desde 1976, e a fundação de um novo partido, o Aliança, que foi legalizado em outubro de 2018 e que definiu como personalista, liberalista, solidário e europeísta. A 26 de setembro de 2020, mais recentemente, em Torres Vedras, subiu ao palco do 2º Congresso do partido que fundou para proferir um curto discurso de despedida. Por questão do nosso tempo aqui no Espaço Autárquico, não elenquei, por exaustivas, todas as funções exercidas, toda a atividade política desempenhada, as várias obras publicadas e as várias condecorações recebidas. Galvanizador e com um estilo muito próprio, embora mais sereno, como afirma, recolhe ainda hoje imensas simpatias dentro do PSD, nomeadamente das suas bases. Boa noite, Dr. Pedro Santana Lopes, bem-vindo. Boa noite, desculpe lá tanto tempo, mas a idade não perdoa.
bem. É um gosto enorme recebê-lo nesta noite aqui no Gosto é meu, espaço. muito obrigado pelo convite. Ao Obrigado. Bruno Vasconcelos, a si, Pedro Guerreiro e a todos. Muito obrigado. Obrigado nós. Tenho noção, até pelas muitas mensagens recebidas após o anúncio da vida do Dr. Pedro Santana Lopes aqui ao Espaço Autárquico, que muitos que nos veem esta noite esperam uma pergunta da minha parte, mas vamos sustar e fazê-la mais adiante. Falaremos, como falámos ainda há pouco em off, do Partido Aliança, do país, do PSD e das autárquicas. E no fim, como habitualmente, teremos a habitual rúbrica Rampa Deslizante, o momento descontraído aqui da nossa entrevista. Vamos então falar do Aliança, numa declaração publicada na sua página do Facebook, a qual titulou de A Aliança e Eu, escreveu as razões pelas quais deixou o partido. Invocou a não eleição de Paulo Sand nas europeias, um processo judicial a um dirigente do partido posteriormente arquivado, fazer boa nota, o acidente de automóvel que teve e o ruído que se gerou com ele, a ausência da comunicação social, alegou falta de cobertura mediática, o aparecimento de novas forças políticas, a associação que fazem do Dr. Pedro Santana Lopes ao PSD, entre outras. Em setembro, deixou a liderança do Aliança. Agora, aqui no Espaço Autárquico, viva voz, o que é que correu mal e o porquê que entendeu sair do partido neste momento? Porque foi a avaliação que fiz. Boa noite a todos, aqueles que nos ouvem, mais uma vez, e obrigado pelo interesse manifestado, que eu segui um bocadinho nas redes e nas reações havidas ao anúncio desta sessão. Eu diria que correu mal quase tudo. Há amigos meus que dizem, não digas isso, não diga isso, que há partidos que demoram 10 anos a impor-se, o exemplo dos Cidadanos de Espanha, mas no balanço que fiz, quer dizer, para mim, eu fui educado na escola de que quando se tem um péssimo resultado, e foi um péssimo resultado, uma pessoa deve retirar eleições, deve demitir-se. Eu não me demiti logo na noite das eleições, embora tenha falado nisso nas legislativas de outubro de 2019, que foi a noite em que Assunção Cristas se demitiu do CDS, e eu disse, eu não faço o mesmo, porque a Aliança é um partido novo e é uma questão de sentido de responsabilidade, mas estou ao dispor. Se quiserem que eu saia já, eu saio, e pronto, e lá se convocaram os órgãos próprios, e eu fui insistindo desde aí na realização de um congresso para sair da liderança, porque foi uma enorme derrota, e o resto é conversa. Há muitas explicações, eu dei algumas, mas nunca esperei, com franqueza, ter esse resultado, mas é o balanço que faço, levou-me à conclusão de que, atenção, eu gostava de sublinhar isto, este balanço que eu faço hoje em dia é naturalmente feito num contexto muito especial das nossas vidas, do mundo em que vivemos. Não nos podemos aliar disso. Às vezes, quando vejo nas redes sociais as pessoas a reagirem, a ofenderem, a insinuarem, duvidarem, eu penso assim, mas estas pessoas não perceberão ou não terão a sensibilidade de sentir e de pensar que hoje em dia, na vida de cada um, tudo tem que ser visto de um modo um pouco diferente. Darmos muita importância às nossas raízes, não adiarmos decisões, às vezes não darmos o tempo às decisões que daríamos em circunstâncias normais, porque ninguém sabe qual é o dia da manhã, nunca se sabe. Mas nas circunstâncias que o mundo atualmente vive, todos sabemos que temos uma espada em cima maior do que em circunstâncias normais. E, portanto, há uma série de razões que no plano dos princípios, no plano do respeito por nós próprios e pelos outros, nos fazem tomar decisões num tempo e se calhar de um modo que não seria igual noutras circunstâncias. Eu estou convencido hoje em dia, a Aliança vai continuar, acho eu, estou convencido que sim, e eu estou convencido que podem ter melhores resultados sem mim, pelas razões já enunciei. Eu já fui a votações muitas vezes na vida, nunca tive 0, não sei o quê, foi o que tive na Aliança. Nas europeias mais, com o Paulo Sand, e depois nas legislativas, como avisou o Presidente da República quando eu falei com ele, olha, nas legislativas vocês vão ter menos que nas europeias, e eu devo dizer, as pessoas que nos estão a ouvir perceberão o que eu quero dizer. Pronto, eu já estava com
não estava com grande pressentimento sobre o resultado, e quando foi o debate Rui Rio, António Costa, que Rui Rio ganhou sem margem para dúvidas, eu nessa noite então percebi logo e senti na rua nos dias seguintes que algum voto que eventualmente podia vir para o partido que liderei iria voltar ou transferir-se ou regressar ao PSD. E, portanto, foi uma votação péssima. E quando a votação é péssima, o que temos a fazer é retirar as ilações. Depois há a questão da desfiliação. Eu acho que quando se funda um partido... Eu, quando fundei a Aliança, não foi para ser um partido sem nenhuma influência nas decisões sobre Portugal. Eu não preciso ser presidente de partido. Muita gente me disse que devias ser o cabeça de lista ao Parlamento Europeu para afirmar a Aliança e ganhas e és eleito deputado europeu outra vez. Mas eu não quis. Eu não fundei a Aliança, por amor de Deus, para ter cargos. Eu nem queria ser candidato a deputado. Mas toda a gente lá disse que eu tinha que ser. Já fui deputado europeu, não estava aí nessa leitura. Graças a Deus já foi isso tudo. Eu não fiz um partido por isso. Fiz um partido para lutar, como sabe, nos meus muitos anos de militância no PSD, tive sempre várias diferenças em relação à generalidade dos líderes. Como é natural, em relação a mim não tive. E com Pedro Passos Coelho, essas diferenças que ele sabia que existiam, por exemplo, na política europeia, e não só em certos aspectos das políticas sociais. Lembro-me de uma intervenção que fiz no Congresso do Coliseu, aquele em que Marcelo apareceu, que vinha do Porto ou da Madeira, já não sei, que na prática conquistou o partido para o apoiar para a presidência da República, e eu falei sobre o que discordava do governo na política de saúde e noutras, pronto. E essas discordâncias nessa altura, durante anos, foram abafadas por circunstâncias várias. E eu achei que tinha obrigação de lutar na fase em que estávamos. Concorri com o Rui Rio, disputei. Rui Rio tinha uma estratégia muito diferente da minha, uma aproximação maior ao Partido Socialista, como foi discutido na altura. Ele foi sincero, não escondeu de ninguém. E a maioria dos militantes quis ir por um caminho que a mim me fez sentir a obrigação de romper com ele, o que foi muito doloroso na altura. Essas decisões são muito duras. Mas pronto, portanto, foi por uma questão de princípio. As pessoas que dizem, olha, a questão europeia, deixa-me só dar um exemplo. Está a ver esta questão das vacinas. Amanhã eu escrevo um artigo, amanhã no Jornal de Negócios, escrevo todas as semanas quase, em que lembro isso. Eu andava há semanas a dizer: nós temos comprando vacinas fora dos contratos da União Europeia. Como a Alemanha já começou a dar sinais que pode fazer. E o Expresso ontem, julgo, punha no online, que a Europa se está a virar para isso, e agora Portugal até admite isso. Eu acho que é óbvio, óbvio. Mas lá está, são duas maneiras de estar na União Europeia. Uma é ortodoxa, é dizer que sim, estar de acordo, ter a preocupação de não haver nenhuma fissura, nenhuma divergência. Outra é, somos europeístas, somos solidários, mas quando estão em causa os nossos interesses vitais, nós temos que bater o pé. E o que é facto é que nós estamos quase no último lugar do ranking do desenvolvimento. E por isso eu sou um insatisfeito, e continuo a ser, com essas matérias. Agora, na Aliança, pode-se dizer, mas se aguentasse uns anos, pois aí entra a idade. Também, com certeza, uma corrida de fundo, pronto. Paulo Bento é o novo líder. Com 64. Talvez quem está lá, o Paulo Bento, que foi também do PSD, que é uma pessoa que eu aprecio bastante, um homem humilde, com grande facilidade com o contacto popular. E depois sabe o que é? Fazer um partido, nesta altura, que não seja radical, para você falar dos seguros de saúde, das políticas sociais, da produtividade, do crescimento económico, da questão europeia, e sem comunicação social ainda por cima, não tem hipótese nenhuma. É como você... inúmeras vezes essa questão da não cobertura mediática. Pedro, é como você ir a um exame, os outros poderem entregar a prova e você não poder entregar as respostas. Umas eleições são como perguntas do povo a quem se candidata. O que é que vocês têm para nos dizer? E há uns...
Pronto, foi erro meu, não calculei que fosse assim, sempre achei que um partido liderado com a devida humildade, mas alguém que já tinha sido presidente de um partido, primeiro-ministro, presidente da Câmara de Lisboa, da Figueira, que dessem um mínimo de atenção. Nada. Debates, eu fui àquele debate, que eram 20 ou não sei quantos, que fiquei também ao lado do Tim de Rans, ainda me lembro, uma pessoa muito simpática, que as pessoas me disseram, não devias ter ido. Não, eu fiz questão de ir. Eu fiz questão de ir, não me caíram os parentes na lama. Agora, gostava era ter tido oportunidade para falar mais. Só que não era nem contra o PSD, nem contra o CDS. Eu, quase desde o princípio da aliança, que propus um entendimento entre todo o centro-direita para ganharmos ao PS, que era a única maneira, achava eu, de se ganhar. E as pessoas diziam, então saiu do PSD, agora propõe uma coligação. Então, mas isso acontece muitas vezes nos sistemas políticos. As pessoas formam um partido novo, mas não é para saírem coligar com o adversário. Eu saí do PSD, mas não foi para ir para o inimigo, digamos assim. Nunca fui a nenhum congresso ou convenção do PS, ou fosse de quem fosse, dizer que era preciso era derrotar o PSD. Não sou desses, pelo contrário. E, portanto, não é fácil, porque mais um partido. Hoje em dia só os discursos antissistema é que vingam mais. A iniciativa liberal, em certa medida, é uma mensagem radical. Não radical de extrema-direita ou extrema-esquerda, se quiser, radical de centro, chame-lhe o que quiser, mas é uma mensagem fresca, inovadora, e que depois teve a felicidade de encontrar uma forma de comunicação extraordinária, com uma agência de publicidade eficientíssima. Verdade. Não é? Eu, quando vi os cartazes na rua, lembro de ver um no Saldanha, com o Dr. António Costa vestido de cobrador, de fraque, e o cartaz estava tão bem feito, e o outro dos primos do governo, não era? Eu pensei logo, desculpem a expressão, estamos tramados, porque aquilo era eficiente. E, portanto, no mundo de hoje também é um bocado assim. Às vezes as eleições transformam-se numa competição entre agências de publicidade ou de comunicação, especialmente quando você não tem tempo na comunicação social. Eu agora estava a ver os debates nas presidenciais, não gosto de ser invejoso, mas a pensar, quem me dera ter tido isto nas legislativas. Debates com todos. Está a ver? Mas não foi, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, é ir para diante. Deixe-me aproveitar a deixa das presidenciais, vamos agora entrar vamos falar sobre o país, mas queria perguntar-lhe que leitura faz dos resultados das presidenciais de 24 de janeiro. Foi um grande resultado, Marcelo Rebelo de Sousa, sem dúvida nenhuma. Um grande resultado. E ele é extraordinário nisto. É uma pena estarmos neste tempo de pandemia, porque ele deu várias lições. Ele, de facto, é um personagem muito complexo. Às vezes irrita muitas pessoas, irrita nomeadamente os da nossa área política, digamos assim, mas não ter feito campanha, não ter feito um cartaz, não ter diretor de campanha, não ter porta-voz, é de facto único. E aquilo é genuíno. Eu conheço, como vários de nós, ou muitos de nós o conhecem, mas eu conheço bem há décadas. E aquilo é genuíno nele. Não é para fazer género. E, portanto, foi politicamente uma grande vitória, um excelente resultado. Ao princípio dizia-se que ele não alcançou a marca de Mário Soares, mas, por amor de Deus, em tempos como este, 60%, foi o melhor resultado logo a seguir a esse, julgo eu. Acho que é extraordinário e vai com grande força política para o segundo mandato, mas também com grande responsabilidade em cima dos ombros. Com os bons, e ele sente, como o José Miguel Júdice costuma dizer, mais inteligente do que ele é difícil. E Marcelo sabe que este resultado, então, neste tempo, lhe dá uma grande responsabilidade em cima dos ombros para resolver os assuntos do país. E estas notícias que vieram da insistência dele na nomeação de um militar especialista na área do planeamento para responsável da Task Force, da vacinação, já é um exemplo de que ele, no segundo mandato, não estou a dizer que vai ser diferente, que eu acho isso horrível. Os presidentes serem diferentes no segundo... Agora, as circunstâncias é que são diferentes. Acho que foi uma grande vitória. Os outros, Ana Gomes, pronto. Uns não eram verdadeiramente candidatos a Presidente da República e a outra pessoa que era, Ana Gomes, mais do que unir, desunia. E um presidente tem que mostrar que saberá unir, apesar das diferenças das pessoas. Portanto, acho que foi importante e foi merecido. Na minha opinião, Marcelo mereceu.
Ele fez muito bem a Portugal em alguns lados, da autoestima dos portugueses, da amizade. Eu ainda era provedor da Santa Casa e vi-o em hospitais, no Natal dos Hospitais, em Alcoitão. Tudo. Ele é único nisso, no carinho as pessoas, até nas graças que ele sempre diz, a boa disposição de transmitir. Ele é único, pronto, é um estilo de presidente diferente dos outros que tivemos. No PSD falou-se muitas vezes, não foi assim tão pontualmente, foi de uma forma até, enfim, reiterada, da forma que deu ali a mão ao governo. Viu com bons olhos essa... Se viu com bons olhos as vezes que Marcelo deu a mão a Costa? Aí já tive uma coisa a dizer, acho que ele exagerou às vezes um pouco. Mas eu prefiro que ele exagere para esse lado do que exagere para o lado contrário, como fizeram outros presidentes, como Jorge Sampaio, Mário Soares no segundo mandato, já cá não está. Quer dizer, esta teoria de que os presidentes... Eu aí sou muito institucionalista. Cada presidente, quando está um governo em funções, esse governo tem que ser o seu governo. Como se diz, por exemplo, no Reino Unido, Her Majesty's Government, o governo de Sua Majestade. E o governo é do Parlamento, sai do Parlamento, mas é o governo do chefe de Estado. Como eu acho que tem que ser sempre. Portugal tem muitas originalidades, como esta, agora ter um governo minoritário, ser praticamente o único país da Europa que tem um governo minoritário. Também teve esta de um presidente ser contra, muitas vezes, o primeiro-ministro. Porque nem nos sistemas semipresidenciais, nem nos parlamentares, não existe. Existiu uns anos em França e mesmo assim não era levado ao extremo que foi em Portugal. E por isso, está bem, às vezes exagerou um pouco, às vezes fez de porta-voz do governo, quase, como sabemos, mas também puxou as orelhas ao governo em várias alturas e marcou diferenças com respeito pela solidariedade institucional, que eu acho que é muito importante. As pessoas não sabem, não fazem ideia do que é ser primeiro-ministro e ter um presidente a tirar o tapete baixo dos pés ao governo. Eu lembro-me de estar em Nova Iorque durante a guerra do Iraque. Portugal tinha forças no Iraque, GNR. Foi uma Assembleia Geral da ONU muito complicada, onde eu fui representar Portugal, e a chegarem notícias de uma intervenção do Presidente da República a criticar a política do governo na área da saúde. Ainda por cima, medidas que foram depois aprovadas no governo seguinte, com as taxas moderadoras progressivas em função dos rendimentos. Chamou especialistas a Belém, que depois se pronunciaram contra o governo. Isso é uma coisa horrível, inenarrável. A oposição tem que estar no Parlamento e não em Belém. E, portanto, se Marcelo às vezes exagerou um bocadinho, olhe que, como digo, antes de exagerar para esse lado do que para o outro. Ficou claro. O país e os portugueses vivem momentos muito difíceis, afetados que estão por esta crise sanitária, mas também económica e social. Dr. Pedro Santana Lopes, como é que avalia a gestão do Governo e do Primeiro-Ministro, decorrido que está um ano do anúncio da Covid-19, sem esquecer aquelas notícias mais recentes que dão conta da ajuda alemã a Portugal? Vamos lá ver. Tem sido feita uma boa gestão, no seu entendimento, de todo este processo longo já? É muito difícil avaliar. Faz agora um ano, em março, eu gravei um vídeo na altura que pus no Facebook a dizer estes tempos são de coesão nacional. Enquanto durar a pandemia, os partidos políticos têm que tocar a unir, porque de facto é como se fosse uma guerra, uma catástrofe. É como se fosse, nem quer dizer o quê, mas outro tipo de catástrofes. E os partidos têm que fazer isso. Mas eu disse na altura, isto vale para a oposição, mas vale também para o governo. O governo também tem que saber procurar as pontes com a oposição e chamá-los a colaborar e a participar num esforço que vai ser enorme. É manifesto que a primeira vaga correu melhor do que esta. Eu acho que, na minha análise, o governo é natural, quer dizer, eu acho que têm feito com certeza o melhor que podem e não gosto de contribuir, por muito que muitos daqueles que nos estejam a ouvir não compreendam, é assim, não gosto de contribuir para deitar abaixo. Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer sugestões pela positiva. Por exemplo,
critiquei o facto do o Primeiro-Ministro alinhar o discurso a dizer nós não podemos comprar vacinas fora da Europa. Não tem que o fazer. Hoje escrevi a dizer, veja o exemplo dos Estados Unidos, tem o sistema logístico já todo preparado. Nós o que é que temos preparado? Quais são os armazéns que estão escolhidos? Qual é a organização que está feita? Nada. Mas é um tempo em que a política não pode ser feita como nos tempos normais. É o que eu acho. A política não está entre parênteses, com certeza que não, mas acho que tem que haver muito sentido de responsabilidade. E junto a isto dizer-lhe uma coisa. Uma pessoa, fui presidente de Câmara 2 vezes. Aí, depois de deixar de o ser, nunca senti nenhum dever acrescido, a não ser para os assuntos dessa cidade, em guardar algum recato, uma prudência muito grande nas intervenções. Depois de ter exercido as funções de Primeiro-Ministro, em muitos aspectos a sua vida muda, nem que tenha sido pouco tempo, como foi o meu caso, menos de um ano, foram 8 meses, quer porque se sabe pôr no lugar de quem lá está, quer porque a altura é muito difícil. Outra coisa são os erros políticos que se vêem, as coisas inaceitáveis, a nomeação de pessoas sem perfil, ou aquele caso do número excessivo de pessoas de família. Mas são casos que eu acho tão desinteressantes. Eu gosto de falar das policies, das escolhas políticas, da política da saúde. Mais à frente teremos esse... É? Falaremos sobre com Agora, a o ausência da Primeiro-Ministro, pandemia. eu acho que o Primeiro-Ministro, com toda a franqueza, e eu como ex-Primeiro-Ministro, não escondo, às vezes ele não levará a mal que eu diga, se há uma coisa que eu acho mesmo que devo sugerir, eu envio-lhe uma mensagem a sugerir, e admito que outros primeiros-ministros o faço, ex-primeiros-ministros. É a nossa obrigação para ver se ele acerta. Está a ver? Agora, eu acho que é natural que ele esteja muito cansado e vê-se, e por isso é que eu acho também que era importante um governo de maioria, mas isso é outro assunto, não é? Portanto, se me pergunta o que eu respondo, como é que tem feito a gestão... A gestão deste ano. Diga? A gestão deste ano de pandemia. Sim. A gestão deste ano, acho que têm feito o melhor que podem. Acho que houve excesso de confiança, que eu acho que quase nenhum de nós levou a mal na altura do verão, quando os resultados começaram a aparecer, e aí foi completamente contraditório, porque os portugueses já estavam tontos, porque agora dizia para ficar em casa, ora aparecia um ministro a dizer vamos à praia, ou estava o primeiro-ministro no Chiado a dizer vamos às compras, ou, quer dizer, acho que houve aí, está bem, ninguém estava habituado, ninguém, nem os membros do governo, nas suas vidas, tinham tido uma pandemia, um fenómeno com esta gravidade. Mas houve ali oscilações, excesso de confiança, que levou a um déficit de preparação para a segunda vaga, para o período de outubro, Natal. Pois o Natal foi o nacional porreirismo, ou seja, em que também vi a generalidade dos partidos a dizer pronto, está bem, mas aí os alemães tiveram mais razão, quando disseram não há Natal para ninguém. E, portanto, demorámos muito a chegar àquilo que tinha que se fazer, que é este confinamento, que mesmo assim está a ter resultados, segundo parece, mas pelo que se vê nas ruas, e eu tenho estado muito recatado, não é igual ao da outra vez. Não é igual ao da outra vez. Acho que isso é manifesto. É notório, absolutamente. O plano de vacinação tem merecido nos últimos dias inúmeras críticas, uma atrapalhada, conjuga famílias, políticos, filiações partidárias, serviços de segurança social, entre muitos outros que são dados a conhecer diariamente. Com isto, o país fica com uma imagem negativa de corrupção e de fraude, fraude aqui, mas também corrupção. Há dias saiu a notícia de Portugal caiu 2 lugares na tabela mundial de transparência, numa publicação recente. A par disto sai agora uma notícia, e estamos a falar aqui da questão mais centrados aqui no plano de vacinação, sai a notícia que Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, pelo facto dos partidos não se entenderem relativamente a quem deve ser vacinado no imediato, defender a criação de um grupo de trabalho para acompanhar este processo de vacinação, não é uma atrapalhada? É ridículo. Atrapalhada é um termo, como não sei se lembra, que usaram muito para o meu governo,
mas com o passar dos anos, Santa Maria, atrapalhadas são isto e outras que houve para aí. Isso é uma vergonha. Estes abusos que tem havido em matéria de vacinação, eu compreendo que seja difícil prever os casos todos, quer dizer, ninguém sabe quando é que um ladrão vai tentar assaltar uma casa. Portanto, não se pode prever todos os casos em que uma pessoa que é moralmente incapaz, que é um indivíduo sem escrúpulos, resolve, quer roubar uma vacina. Quem tira uma vacina de um lote que é destinado a alguém que precisa dela, mais, está a roubar. Não tem outro nome. E é um crime. Eu julgo que o PSD apresentou um projeto de lei a prever a criminalização dessa conduta e punir com uma pena de 3 anos, até 3 anos. Eu acho bem, porque de facto é crime. E quer dizer, aí é que, lá está, é um dos erros deste governo em termos de gestão, é essa... é falta de organização, quer dizer, falta de critério, às vezes, na escolha das pessoas mais capazes. Nós estamos em estado de guerra, temos um inimigo para vencer. E como disse o presidente Joe Biden quando foi eleito, estamos em guerra, a prioridade agora é ganhar ao inimigo. E ganhar ao inimigo é mobilizar os esforços todos. Porque a mim o que me faz confusão é como é que ainda não entrou na cabeça de algumas pessoas, e às vezes parece-me que os membros do governo estão tão cansados que ainda não interiorizaram isto, a começar pelo Primeiro-Ministro. Eu, quando o vi ontem numa visita na televisão ao Centro de Saúde, achei isso. Achei-o com ar excessivamente cansado. Quer dizer, quem dirige o Presidente da República como Comandante Supremo das Forças Armadas, tem que dar esse exemplo, isto é uma altura que o país tem que mobilizar todo ele, em vez de se vacinar nos centros de saúde, pavilhões gimnodesportivos, espaços maiores, a funcionarem 16 horas por dia, ou se for preciso 24 horas, nós temos que vacinar metade da população tão depressa quanto possível. E comprando a outras farmacêuticas, ouça uma coisa, se os americanos e os russos e os chineses e outros vão juntos para o espaço, em foguetões, na corrida espacial, não pode o mundo, nesta altura, juntar-se e os países principais e as grandes empresas que estão nesta corrida porem de lado os seus interesses mais imediatos e tratarem da vida das pessoas nos países ricos e nos países pobres. E, portanto, aqui o que tem acontecido a Portugal nesse aspecto é uma vergonha sermos o pior país do mundo na luta contra a pandemia. Passámos do 8 para o 80, como sabemos, do milagre, que também não era milagre. Agora, é verdade que temos sido pior e numa distância considerável. Olhem para Israel. Eu não sou nem pró-israelita, nem pró-árabe, nem pró-palestiniano. Quero é que se entendam e vivam bem em conjunto. Agora, Israel merece admiração, por muito trabalho que faz na área da investigação, como noutros domínios, na agricultura, não é só na saúde. E, de facto, eles já estão quase a caminho de vacinar a metade da população. Há quem critique o acordo com a Pfizer. Diga? Há quem critique o acordo de Israel com a Pfizer. Por causa... Também há mais razões por trás. O Primeiro-Ministro tem eleições, há eleições em março, o senhor Netanyahu está com um processo judicial complicado em cima, e então fez um contrato com a... No seu entendimento, Israel é um bom modelo? Não, é um bom modelo na organização e nos resultados. Porque eu acho, nós gastamos dinheiro em tanta coisa, por amor de Deus, Netanyahu acho que ofereceu 23 euros por dose de vacina, cerca do dobro do que a Pfizer levava. Mas quer que diga, eu acho que é dinheiro bem gasto. Eu acho que Israel neste momento terá 50% da população vacinada. Quase, sim, acho que ainda não chegou lá. Mas a vacina russa, a Alemanha, tudo já está em negociações para ela. Quem já estudou diz que tem mais de 90% de eficácia. Então, não podemos comprar à Rússia. Compramos, já que temos tão boas relações, compramos tanto petróleo à Rússia, por exemplo, porque é que não... Olha, os países dos Balcãs, a Sérvia está com uma relação especial com a China, dizem que são países irmãos agora e tal, e está a conseguir um grande avanço em matéria de vacinação. Isso é o principal para nós todos. E, portanto, o que eu acho que falta neste país ainda um bocado é este espírito de isto é uma grande tarefa, é uma guerra,
é quase uns descobrimentos, temos que ganhar. E, portanto, aí, lá está, volta ao mesmo assunto, faz falta um governo de emergência nacional. E eu, quando sugiro isto, nem digo, é com respeito pelos resultados das legislativas. O Dr. Vital Moreira dizia ontem, quando eu comecei a defender isto e outros, isto é a direita golpista, quer ir para o poder sem eleições. Deixem-se disso, não é nada disso. É dar o exemplo ao país de como trabalhar em conjunto, pôr de lado as diferenças e ter a maioria estável no Parlamento, porque eu acho que é uma loucura. Um governo de minoria, viu-se o que aconteceu no orçamento. Tem que estar sempre a negociar as medidas e depois as medidas nunca são bem aquelas que acha que são adequadas, tem que ceder a toda a hora. Eu acho que são questões de bom senso. Paradoxalmente, as sondagens, pese embora o cansaço que bem referiu ainda há pouco relativamente ao governo, o desgaste normal que a pandemia tem causado, todas as situações, vicissitudes que têm sido públicas, a verdade é que as sondagens mantêm o PS a liderar as intenções de voto dos portugueses. É paradoxo. É verdade, mas eu digo-lhe uma coisa, quem está na oposição, mesmo em tempos normais, normalmente tem mais sondagens. É uma coisa, a maior parte do tempo, dos governos em funções. E manda a verdade dizer que esta não é uma boa altura para as oposições se afirmarem também. Eu estou convencido de duas coisas. Enquanto houver pandemia, o governo vai ter boas sondagens. Ande muito bem ou ande muito mal. Feliz ou infelizmente vai ser assim. Mas também estou convencido, e é bom que o governo se prepare, para que quando isto passar, ou melhorar muito, a reação natural das pessoas e do eleitorado vai ser para nem querer ver as caras das pessoas que estiveram ao comando nesta fase, porque querem passar para outra, para outro ciclo. E, portanto, as sondagens, se quer que lhe diga, eu explico-as assim, agora são vocês que estão ao leme, no comando, pronto, está bem. Como é que têm gerido isto? Pronto, mais ou menos. E algumas pessoas até dizem que votam PS, mas os portugueses estão sempre atentos e sabem quando... E então, quando isto for para o novo ciclo, estou convencido que seguirá, se Deus quiser, um período de grande recuperação económica. Ouça, eu não quero deixar de dizer isto hoje. Há fundos, nomeadamente americanos, que estão a investir agora, milhões e milhões de euros em Portugal, a comprar unidades turísticas. Acreditam que Portugal vai ser o caso mais extraordinário de recuperação económica e também na área do turismo, mal isto melhora ou mal isto passe. E, portanto, isso vai ser um ciclo completamente novo e muito dificilmente as pessoas e os eleitores vão querer dirigir as mesmas caras que foram responsáveis pelo período talvez mais horrível da vida coletiva. Está a ver? É assim que eu olho para as sondagens. Não estou a dizer quem está no governo não fez coisas bem feitas, com certeza que sim, não tem méritos, com certeza que sim. Tenho imenso respeito, já o disse, pela dificuldade das decisões que têm que se tomar agora. A decisão mais difícil que tive de tomar, talvez, no governo, foi em relação a esse assunto do Iraque. Prolongamento, a nossa estadia ou não, um dia lá que as nossas forças tiveram sob risco. Pronto. Eu devo dizer, comparado com esta situação, quase conseguir imaginar consigo, mas é de uma enorme dificuldade. E eu acho que quem demonstrar também essa capacidade de compreensão agora, de ajuda, de crítica, eu acho que, por exemplo, ouvi o líder do PSD dizer ao Primeiro-Ministro, por amor de Deus, faço-lhe aqui o apelo público, feche as escolas amanhã. Acho muito bem. Quando tem que se dizer, sem ser em forma de crítica, que se diga, desculpe lá, você está a errar completamente, tem que mudar o rumo. Quando as pessoas não fazem isso numa conversa institucional a dois. Agora, os portugueses vão, eu acho que avaliar isso. Com isto não estou a dizer que gostam de Rui Rio, ou vão gostar, ou não estou a dizer isso. Não estou a falar de pessoas, estou a falar das instituições e da situação política em geral. Numa entrevista recente que deu ao Diário de Notícias, e se eu bem percebi, relacionou o apoio do Bloco de Esquerda ao Partido Socialista como comparativo de um eventual apoio do Chega ao PSD. E disse ao DN,
ainda que não se concordem com todas as posições, tal não implica inviabilizar um apoio expresso. Todavia, esta alusão decorre de um acordo parlamentar, no caso da geringonça. Na opinião do Dr. Pedro Santana Lopes, e atendendo ao crescimento manifesto do Chega, esse acordo, em relação ao PSD, seria somente em sede parlamentar ou podemos antever que aquele partido venha a peticionar uma coligação? É especulação, naturalmente. Diga? É uma especulação, naturalmente. As especulações são perigosas. Como é que eu lhe ia dizer? Eu fiz essa analogia não dizendo que o Chega e o Bloco de Esquerda são iguais, cada um é o que é. Com certeza que o Chega tem posições que o Bloco de Esquerda acha horríveis e o Bloco de Esquerda também tem posições que o Chega achará horríveis. Mas são partidos que estão na extrema. Pronto. O Bloco de Esquerda, com os anos, entrou no jogo democrático de uma forma assumida. Eu admito que isso possa acontecer com o Chega, com franqueza. Há posições deles que eu detesto, abomino. Há parceiros internacionais deles que, não vou dizer que me horripilam, mas que também não gosto de nada. Agora, eu não entro no jogo do PS. Não vou falar pelo PSD, por razões que compreenderá, fica mal dizer o que é que o PSD deve fazer ou não. Agora, eu acho que o PSD, depois de já ter feito, digo, fez muito bem nos Açores. E seria um erro gravíssimo não o ter feito. Porque isso representa, para muita gente em Portugal, a esperança do início de uma alternativa política. Se o PSD não o tivesse feito, eram mais 4 anos de governo PS, ou seja, 28, quase 3 décadas. Era um erro crasso. E eu acho que quem tenha confiança em si próprio pode fazer um acordo, seja com o Chega. Mas lá, se eu fosse fazer, não comparando, um acordo com o PC, se o PC aceitar apoiar medidas que eu quero tomar, eu vou dizer que não. Olha, o Dr. António Costa nisso, como é que ele tem o atrevimento de censurar quem faça um acordo com o Chega, para o Chega a apoiar uma medida que o PSD quer levar a cabo, quando ele tem aceito a agenda fraturante constantemente do Bloco de Esquerda, nomeadamente no plano da ética e da moral, é medida atrás de medida, mesmo nas alturas menos adequadas, independentemente da posição que cada um tenha sobre a eutanásia. É evidente que isto foi uma altura horrível para se estar a falar nisso. E o PS vai atrás da agenda. Isso é que eu acho que não deve acontecer. Portanto, eu já disse várias vezes, não excluo esse acordo. Acho que o próprio Chega deve preferir que seja parlamentar e acho que também é preferível para as outras forças políticas, mas acho que se devem explorar todas as hipóteses para permitir que a alternância democrática funcione. É vital, neste momento, um rassemblement, depois deste período de reorganização que está a acontecer, um rassemblement das forças do centro-direita. É essencial. E, portanto, não deve ser feito nada que dê alegria aos adversários e que nos dificulte a vida àqueles que queremos essa alternância no país. Muito bem. Vamos então entrar naquela fase que muitos militantes do Partido Social Democrata esperam e que vem aqui a nossa entrevista. Vamos então falar do PSD. É inegável a imediata assunção, diria até desejo de muitos militantes, que, uma vez desfiliado do partido que fundou, regresse a outro que ajudou a emergir com Sá Carneiro, o PSD. E aqui vai ser feita a pergunta: vai regressar ao partido? É assim, eu acho que cada assunto a seu tempo. Eu sempre disse a aliança, pronto, não sei porque nunca disse o aliança, mas como se deve dizer, acho eu, é o aliança, porque é um partido. Mas pronto, eu saí desse partido porque achei que devia sair do partido, independentemente da questão do regresso ao PSD ou ao PPD-PSD, independente. Portanto, essa foi uma fase que eu fechei agora. Com toda a franqueza, e não posso ser mais franco, as pessoas hoje em dia com as redes sociais desconfiam todas umas das outras, acham tudo aquilo, parece
o comboio fantasma, quando eu era miúdo, e que havia o comboio fantasma, que só se apanha um susto, uma pessoa lê uma coisa e é só... E eu estou a ser absolutamente genuíno, ainda não iniciei esse processo de decisão. Agora, se as pessoas souberem, ouça, a generalidade dos meus amigos, mas eu não vou para partidos para amigos. Eu tenho uma tertúlia de jantar com grandes amigos meus, isso é uma coisa, um partido político é outra. Eu não passei a concordar com tudo o que o PSD diz, as diferenças se calhar continuam a ser as mesmas. Agora, há aqui no distrito de Setúbal alguém que lançou um movimento na altura em que eu lancei a aliança, Miguel Morgado, já foi vosso convidado, que lançou o movimento 5.7, acho eu. Também, não sei se o Miguel está, se ouvirá amanhã, ou seja o que for, mas também desapareceu do mapa esse movimento, nunca mais ouvi falar dele. Porquê? É um movimento bom, sério, basta ter o Miguel também, tem muitas outras pessoas para ser um movimento capaz e de qualidade, mas não está fácil. Agora é pandemia, mas antes da pandemia, para falar de assuntos sérios em Portugal, esse movimento nasceu para tentar unir o centro-direita. E a tese do Miguel é um bocado que no PSD devem estar todas as correntes várias do centro-direita em Portugal. Espero estar a ser rigoroso quando digo que esta é a ideia dele e com essa ideia também fundou o 5.7. Hoje em dia, o sistema partidário português já está um bocado diferente, com a Iniciativa Liberal, o Chega, vamos ver o que se está a passar no CDS. Agora, como eu disse há pouco, eu não saí da aliança para ir para o inimigo. Lá dentro da aliança diziam muitas vezes a aliança não pode ser o PSD-B, o PSD-2. Eu honro-me neste período todo. Já muita gente do PSD me disse, ainda outro dia, ali na Zona Oeste, não estando a cometer inconfidências, mas foi em Óbidos e noutras terras, me diziam, nós registámos, pronto, há pessoas que saem de um partido e se põem a ofender o partido onde estiveram, ou a dizer mal. Eu disse muitas vezes, mas quando perguntavam, está longe ou próximo do PSD, mas eu não deixei de ser quem sou. Eu posso ter saído de um partido, mas as minhas ideias são as mesmas. Portanto, agora, eu não quero misturar assuntos. E os procedimentos, a maneira de fazer as coisas é muito importante. Volto-lhe a dizer, na altura do mundo que estamos a viver, e quem não perceber isto não é humano, ou não é humano, é um exagero, mas está a pôr os bons sentimentos de lado, na altura que estamos a viver, quer dizer, uma pessoa pensa no que deve fazer e não deve deixar para amanhã. Um dia destes voltarei a pensar no assunto, mas vou-lhe dizer, estou a gostar de estar como independente. Não me lembrava de ser independente há muitos anos. Fui no verão de 2018 para aí um mês ou dois, não sei. Agora, eu sou quem sou e pertenço onde pertenço. Tenho lido muitas coisas nas redes sociais, inacreditáveis, algumas se calhar também culpa minha, mas... Ainda hoje se dizia, então volta ao PSD porque quando ainda lá está o mesmo... É inegável. Tem uma base de apoio fortíssima. É inegável. Aonde? No PSD? Sim, quer dizer, pelos convites que me têm feito, quem não quiser perceber isto, não perceba. Quem quiser levar isto, pode... não, mas vão levar. Tenho que ouvir 2 ou 3. Não é você. É alguns autores descritos aí nas redes. Acham que eu preciso ser candidato a uma Câmara para a minha vida? Acham que eu preciso de quê? Ou de ordenado, ou de um carro, ou de um... Por amor de Deus, graças a Deus Nosso Senhor, não preciso. Pronto, tenho a minha vida organizada, não preciso. Se tiver juízo, não concorro a nenhuma. Tenho 64 anos e tenho, pronto, uma vida dentro do quadro que o mundo vive hoje em dia que tem que dar graças. Agora, como eu digo muitas vezes, adoro o trabalho autárquico, adoro, mas não ouçam as minhas declarações, nem interpretem as minhas atitudes. Acham que eu ia sair de um partido para regressar a outro, que é para poder ser presidente de Câmara? Nós a seguir vamos falar das autárquicas,
Ah, é? Vou-lhe Pronto, pedir para não agora antecipar-me, mas... o que é que acha que uma pessoa que foi 40 anos militante de um partido, que saiu por achar que pelo seu país devia lutar no outro lado por aquilo em que acreditava, correu muito mal. E apesar de ter corrido muito mal, as pessoas que estão nesse partido anterior têm a hombridade e têm, permita-me dizer, até a categoria e a generosidade de dizerem assim: pá, volta a casa. Se soubesse a quantidade de mensagens que eu recebo, olha, ainda há bocadinho recebi uma. Alguém que está a ver esta ação e disse: bem-vindo a casa. Pronto, eu não é por estar aqui a falar convosco que voltei ao PSD. Eu, em abril, fiz uma sessão na Distrital de Lisboa, ainda era líder do Aliança, com a convite do Ângelo Pereira, com o Dr. Bagão Félix e com o Padre Lino Maia, sobre o Covid, a crise do Covid. Portanto, mas o que é que as pessoas acham que uma pessoa sente, não se sensibiliza? Eu fico sensibilizado. E não estou a dizer isto com nenhum cinismo, nenhum teatro. Fico mesmo, emociona-me. Porque penso assim, olha, são boas pessoas. Cada pessoa é como é. Mas dizerem-me isto depois... Eu sei que era querido de muita gente no partido. Estava no partido há muito tempo. Saí, eu sei que foi doloroso para muitas pessoas. As pessoas ficaram tristes. E apesar disso dizem, volta à casa, volta à casa. Epá, é cativante. Uhum. Agora, as nossas decisões na vida têm que ser tomadas com razão e com emoção. E eu não quero que alguém pense, e por isso já pensei, epá, porque eu não preciso ser candidato à Câmara. Se eu algum dia tomar essa decisão e para as pessoas acreditarem que ela é genuína, eu for preciso eu não ser candidato à Câmara nenhuma, opa, antes essa decisão e não me candidatar, seja a Câmara for. Para quê? Vou ter trabalho, fazer campanha agora, nestas condições? Para nem pensar. Eu acho que as pessoas não se podem todas julgar, não vou dizer por si próprias, mas pelos maus exemplos. Acreditem, olha, é como nós muitas vezes dizemos, a imprensa só dá más notícias e não dá boas notícias. Epá, nem todas as pessoas são más. Ou a maior parte das pessoas não é má, não decide por más razões. Eu, quando tomo estas decisões, eu não deixei de gostar do PPD-PSD. A mim custou muito o quê? O PPD-PSD não me fez mal. A maioria dos militantes não votou em mim. Então, mas isso estou eu habituado há muitos anos a ganhar e perder. Tive grandes vitórias, grandes derrotas. Não é por isso que saio ou entro. Agora, as pessoas estranham que isso para mim seja uma questão que me toca. Isso é muito. Já aconteceu tanta vez na vida. Há tanta pessoa no PSD, olha, a Leonor Beleza, pessoas foram líderes, o Dr. Rui Machete, o professor Mota Pinto, tanta gente que saiu do PSD e voltou. Muitos não fizeram um partido. Alguns fizeram, até um fundador, Magalhães Mota, fez a ASDI, já cá não está, Deus tenha alma em descanso, e fez uma coligação com o PS. Como eu disse, eu nunca fui para o inimigo, nem vou. Eu sempre disse, eu gosto de voar sozinho, mas sei qual é o meu bando, como o Fernão Capelo Gaivota. Está a ver? E por isso sei bem qual é. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Rui Rio venceu as eleições diretas que disputou com o Dr. Pedro Santana Lopes. Depois, mais tarde, foi novamente legitimado quando disputou a liderança com o Luís Montenegro. Provavelmente não querer comentar por ser líder do partido, mas mesmo assim, mesmo que seja pela rama, como é que avalia, ou de outra forma, que opinião tem do trabalho do Dr. Rui Rio enquanto líder do PSD e o que é que aqui e ali, cirurgicamente, teria feito diferente se tivesse ganho as eleições em 2018? De diferente. Eu quase me atrevo a pedir-lhe para ser a única pergunta que eu não pretendo responder. Porque uma questão de respeito, pronto, e de respeito pelas circunstâncias, digo que acho que ele tem sido igual a si próprio, e com isto não estou a fugir à pergunta, nem a dizer é mau ou é bom, é igual a si próprio. Não. O Dr. Rui Rio, que eu tenho visto,
é aquele que eu já conhecia e que eu defrontei em diretas, não me surpreende. Acho que ele fez muito bem agora na questão dos Açores, como lhe digo, e acho que isso marca uma viragem para muita gente, se quiser, até para mim. Acho que ele fez muito bem. E acho que aquela frase do Dr. António Costa, se o meu governo depender do PSD, então cai, acho que lhe deve ter feito bem a ele também. A ele, Rui Rio. E pronto, já ouvi ter grandes momentos, como esse debate que eu falei há pouco com o Dr. António Costa. Esta entrevista que ele deu agora não vi, sinceramente, mas ainda quero ver a gravação que deu à TVI. Agora, a questão não é de entrevistas, a atuação no geral, pronto, ele também tem apanhado um tempo muito difícil, em que nas primeiras eleições teve um PS com bons resultados macroeconómicos, a aproveitar o trabalho de Pedro Passos Coelho em parte, outra parte com certeza também com coisas acertadas, outras erradas, e depois a seguir foi a pandemia. Portanto, agora, a última coisa que eu quero fazer é falar sobre o que é que faria diferente, doutor Rui Rio. Okay. Está bem? Vamos então entrar agora no capítulo das autárquicas, já falámos ainda há pouco. Defende o adiamento das eleições autárquicas. Daquilo que li na imprensa escrita, tinha a ver com a não possibilidade de fazer campanha. É só por isso que defende o adiamento das eleições? A possibilidade de fazer campanha, quer dizer, fundamentalmente é isso. Acho que estamos numa altura em que é uma altura muito imprópria para eleições. As pessoas têm mais que se preocupar. As presidenciais teve que ser. Já não se foi a tempo, mas lembra-se como muita gente as quis mudar. As autárquicas é muito pior. Nas autárquicas você não tem televisão, não tem debates nas televisões, não tem que andar pelas terras todas, pelos cafés, pelos bares, ou tascas, ou boticas, ou lojas, ou seja o que for, tem que andar a calcorrear tudo. Pós que lá estão, não lhes dá jeito, não se importa que não haja campanha. Agora, para haver verdadeira campanha democrática, quem vai disputar, imagina, eu não sou presidente de Câmara, se eu fosse candidato a uma autarquia, tinha que ganhar alguém que lá está. Certo. No princípio, não é? Porque pode haver alguém que acabe os 3 mandatos e tenha que sair, mas não. Nas câmaras até que têm falado, e ganhar alguém que está lá. Ora, como é que se faz isso num ambiente como este? Eu, as 2 vezes que ganhei eleições para câmaras foram em dezembro. Agora estão previstas para setembro, outubro, mais ou menos. Se as adiarem 3 meses, eu propus 6. Mas se adiarem 3 meses é capaz de dar tempo para isto melhorar, se Deus quiser. Agora, acho que é impossível disputar autárquicas no clima que estamos a viver, de confinamento. Admite a sua candidatura somente, apenas e somente, no caso de haver adiamento? Sim, uma eventual candidatura. A não ser que isto melhore, a não ser que isto tudo melhore. Mas eu vou dizer, quando eu admito, eu devia ser político tradicional e dizer assim, não penso nisso, nunca me passou pela cabeça, porque cada vez que eu digo que não excluo, ou que admito, pronto, Santana não exclui ser candidato a... Outro dia, nessa entrevista no Diário de Notícias, cometi esse erro, se quiser, mais uma vez, porque eu não telefonei a ninguém a dizer assim, convidem-me lá para uma autarquia. Por amor de Deus, nunca fiz isso na minha vida. Quem escreve também nas redes sociais a dizer Santana Lopes, que tristeza, a fazer-se de interessante para ser convidado pelo PSD, mas onde? Quando? Não interessa se foi PSD, se quem foi, mas os convites que eu tive até hoje para autárquicas, as pessoas telefonaram e de uma maneira que muito me cativou, como já disse, desafiaram, perguntaram. Agora, eu não faço questão nenhuma em ser. Para mim, o melhor é não ser. Digo-lhe com franqueza. É como aquelas coisas, pronto, há pessoas que têm a mania de ir
aos missionários, para dar bons exemplos. Há pessoas que toda a vida, quando as desafiam, por muito que já devessem estar quietos, às vezes, e vão para missões difíceis. Já viu o que é aos 64 anos? Vamos falar francamente. Tive uma derrota eleitoral enorme em outubro de 2019. Já sei, os meus amigos dizem, mas há razões que explicam. Pois há. Olha, falando de redes sociais, ainda ontem li, a propósito desta sessão, eu até era muito pró-Santana, mas desde o desastre de carro e aquele episódio do INEM deixei de ser. Amigos meus, eu sei que essa foi uma das razões principais de vir pelo país, para uma série de gente não ter votado. Acharam que eu tinha o privilégio do helicóptero, que é uma coisa extraordinária. Se estivessem dentro de mim, se tivessem ouvido eu pedir aos homens do INEM, por favor, não me levem de helicóptero, levem-me de ambulância, porque eu não gosto de andar de helicóptero. Confesso, e depois de um desastre, tive a morte à frente, tive encarcerado quase 1 hora. Ainda deve ser o único político do mundo que, depois de uma coisa dessa, em vez... Normalmente, essas circunstâncias nos políticos até os ajudam eleitoralmente. Comigo foi ao contrário. Porque Santana não tem seguro, ou o carro não tem seguro, que era mentira. Pronto. Portanto, eu não tenho gosto nenhum em me meter nessas andanças outra vez. E, portanto, quem está a ouvir isto, meta uma coisa na sua cabeça. Se eu for candidato autárquico, é porque me convidam, é porque me desafiam, em alguns casos é porque me pedem. Eu, quando fui para a Figueira, foi porque Marcelo Rebelo de Sousa me obrigou a ser candidato autárquico. E eu acabei por aceitar ir a uma Câmara que o PSD nunca tinha ganho. Quando vim para Lisboa... Diga? E ganhou com 60%. Sim. Quando vim para Lisboa, foi Durão Barroso. Não foi pedir, foi quase obrigar-me, insistir, dizer tens que vir para Lisboa, só assim se ganhares Lisboa, o governo do Guterres cai e o país precisa de mudar de governo. E eu lembro-me, na altura, chorei lágrimas de tristeza porque eu queria fazer um segundo mandato na Figueira. E vim para Lisboa porque me pediram, me disseram que era importante. Portanto, eu não me candidato a lado nenhum porque tenho ambição de ser ou Presidente da Câmara, ou de Sintra, ou de Cascais, ou sei lá de onde, ou de Monção, ou de Castelo Branco, por amor de Deus. Aproveitando o que se acharem que sou útil, sou capaz de ir. Agora, não julguem as pessoas pelo lado mau, Santa Maria. O Miguel Pinto Luz, aqui também no Espaço Autárquico, há pouco tempo, quando lhe perguntei sobre a receita para um bom resultado nas autárquicas, disse-nos que era a boa receita tinha a ver com os rostos e nomeou vários rostos conhecidos e que ganharam várias câmaras importantes. Concorda que os rostos do partido devem aparecer nas autárquicas? Eu concordo. Acho que devem há muito tempo. E infelizmente são poucos aqueles que se dispõem a isso. Lá está, eu não quero estar a dar lições a ao Partido Social Democrata. Agora, eu sempre disse isso, que os notáveis... Aliás, hoje em dia, desde há muitos anos, tenho uma ideia, que é qualquer pessoa, antes de ir para o governo, deve passar por uma experiência autárquica, antes de desempenhar outros cargos. E... seja numa freguesia, seja no município, acho que o deve fazer. Eu lembro-me do Dr. Jorge Sampaio, estou à vontade para falar nele, foi candidato a uma autarquia quando era secretário-geral do PS, a Assunção Cristas foi candidata, eu depois fui candidato também, o Luís Filipe Menezes, o Rui Rio, enfim. Acho que devem, para responder à sua pergunta, acho que sim, especialmente quando um partido está na oposição, para o ajudar a recuperar, a crescer, a subir, acho que sim, acho que devem. Muito bem. Comum então da opinião de Miguel Pinto Luz. Vamos então entrar na parte final da nossa... Da tal rampa. Rampa deslizante. É um momento assim mais descontraído, preto ou branco, carne ou peixe. Portanto. Então, a minha primeira pergunta na rampa deslizante é: em 2026 veremos Pedro Santana Lopes a concorrer nas presidenciais? Não sei. Mas é um desejo seu? É, não é? Não, desejo não. Não? Não. Eu gosto de cargos executivos.
Portanto, não é um desejo meu. Porquê é que se fala tanto numa candidatura às presidenciais e porquê é que se fala sempre em Pedro Santana Lopes? Isso tem que perguntar aos outros. Perguntam-me sempre a mim, também não sou eu que telefono a dizer assim, faça-me lá uma pergunta se eu vou ser candidato a Belém. Sabe que eu já tenho muitos anos de vida política, Pedro, e ciclos na alta, em baixo, em 2002, e foi das coisas que mais me prejudicou, quando ganhei a Câmara de Lisboa, aí sim tive culpa indireta. No Congresso do PSD, que também foi no Coliseu, quando Durão Barroso, a seguir às legislativas, eu disse, ganhámos as autárquicas, ganhámos as legislativas, agora temos que ganhar Belém. E no fim de eu dizer isto, no fim do Congresso, veio uma jornalista da SIC, Anabela Neves, ter comigo, e perguntou, o que é que o senhor queria dizer com aquilo? O senhor admite ser candidato a Belém? E eu olhei para ela, ri-me e disse, nunca se sabe. A partir daí, pronto, a conversa nunca mais acabou. E eu, na altura, estava à frente nas sondagens, o Diário Notícias tinha uma coisa que era políticos mais populares, à direita e à esquerda. E eu estava à frente mesmo de Cavaco Silva e Freitas do Amaral. Blá, blá. Bem, a partir daí havia pessoas no PSD que defendiam que fosse o candidato a Belém, outras que fosse o professor Cavaco Silva. Isso depois teve reflexo em 2004, quando eu era primeiro-ministro. E pronto, e a questão coloca-se muita vez. Agora, também acho normal que as pessoas que têm uma vida política rica, intensa, com muita experiência, no final, mais para o final da sua intervenção política, essa experiência possa ser aproveitada na mais alta magistratura do Estado. Seja, eu não estou a falar de mim, estou a falar em tese geral, e por isso também já se fala de vários nomes para 2026, porque há vários casos de pessoas já com muita experiência. Veremos. Vamos aguardar para 2026. Vamos aguardar. Deus nos dê vida e saúde a todos. Num dia de sol e tempo ameno, Rui Rio diz a Pedro Santana Lopes, Pedro, escolhe entre Lisboa e Figueira. Que resposta daria a Rio? Vocês são como aquela música do Marco Paulo, não é? Dos Dois Amores. É isso mesmo. Começava a cantar essa música. Era a resposta que eu lhe dava. Ser conhecido por enfant terrible beneficiou ou prejudicou? As duas coisas. Eu nunca me importei que me chamassem isso. Nunca me importei. Agora já ninguém chama, porque já não sou enfant. Portanto, é uma pena, mas nunca me importei, mas prejudicou-me, é evidente, pelo lado do sentido de responsabilidade, as pessoas às vezes podem pensar, pronto, ele se calhar, o doutor Pacheco Pereira e outros diziam sempre isso, que eu não merecia confiança, porque era muito terrível, ou instável, ou volúvel, ou agitado, o que eles quiserem. Nunca me importou, nem uma coisa nem outra. Mas prejudicou-me às vezes, mas não. Achei graça sempre. Muito bem. Já perdoa Jorge Sampaio? Eu não perdoo porque acho que ele fez muito mal ao país. Não é por causa de mim que eu não perdoo. Mas não posso perdoar. Um Presidente da República não pode faltar à verdade a um Primeiro-Ministro. E ele, numa segunda-feira, disse-me que nunca dissolveria a Assembleia, segunda-feira às 9h30 da manhã, e na terça-feira às 3 da tarde, disse-me que tinha mudado a final de ideias e que ia dissolver. E eu não concebo assim o funcionamento do Estado. Não aconteceu nada de segunda para terça, estava em reuniões oficiais com o governo de Cabo Verde e não aconteceu nada, se tivesse havido alguma razão, e portanto não consigo perdoar. Agora, não lhe quero mal, quero bem, encontro às vezes, quer aqui em Lisboa, ou quando era provedor, ou às vezes encontro em férias no Algarve. Espero que esteja bem de saúde, não lhe quero mal nenhum, é uma pessoa com quem eu me dava muito bem antes disso. Até somos do mesmo clube de futebol e muitas vezes é uma inconfidência, acabávamos a audiência semanal e o doutor Sampaio gostava sempre de fazer 2 minutinhos a falar de futebol, quando já estávamos de pé.
Sim, sim, ele é um grande sportinguista. E, portanto, tenho pena, sempre nos demos muito bem, porque eu trabalhei com ele também quando eu era secretário de Estado com ele. Trabalhámos os dois, um com o outro. Ele era presidente da Câmara de Lisboa e eu secretário de Estado da Cultura. E sempre nos demos bem. Mas depois houve esse episódio, que é, na minha opinião, um episódio lamentável na história democrática de Portugal. Não por ter sido comigo, mas porque se mandou embora um governo apoiado pela maioria do Parlamento, uma maioria sem falhas. E isso foi muito grave, fora o que seguiu. Não vou falar disso. Vamos imaginar, e isto é meramente no plano da ficção, que está a dar uma entrevista na SIC Notícias e chega um treinador de futebol ao aeroporto. Imagino também, insisto, isto é mera ficção, que a sua entrevista é interrompida para ser dada cobertura à chegada do treinador. O que faria se tal acontecesse? Eu? Não sabe? Quantos anos é que já tem esta... Essa história, essa cena... Foi marcante. Pai, 13 anos, 13. sim, sim. Mas não quero saber, eu continuo hoje em dia a receber, principalmente do Brasil, aqui há um ano, foi qualquer coisa que aconteceu na carreira do Mourinho, quando ele foi para o Tottenham, e apareceu essa cena nas televisões do Brasil, de alguns estados, a quantidade de mensagens que eu recebo no Facebook, ainda hoje, a dar-me parabéns e a dizer que tenho que ir para o Brasil e que sou um político como deve ser, assim é que é, não quero saber. Olha, mas quando eu saí de lá, como o que normalmente leva é pancada, pensei, bem, vai-me cair o mundo em cima, isto vai ser bonito. Mas fiz o que achei que devia fazer, pronto. Eu achei que fez muito bem. Mas nessa altura era enfant terrible. Hoje que costuma dizer que é mais sereno, faria a mesma coisa? Faria. Já não era... Uma questão de princípios. Uma questão de princípios. Uma questão de princípio. Era só o que faltava. Não é ter a mania que sou importante. Agora, eu lembro de estar a ver o Mourinho a pôr as malas no carro, os tipos a darem aquilo em direto, e eu à espera. Eu tinha atravessado a cidade toda para ir falar do governo e disto. Já era ex-primeiro-ministro, ex-presidente. Mesmo não fosse, acabou. É assim, então vamos embora. As pessoas têm que aprender. Eu lembro de ter dito nessa altura, virado para a jornalista, que é muito simpática, Ana Lourenço, ter dito, isto está tudo doido. Eu só posso dizer isso. Isto em Portugal está tudo doido. Quando se entrou numa entrevista, convida-se uma pessoa e vai, olha, está a chegar um treinador de futebol, vai pôr as malas no carro, aguenta ainda. Devem estar doidos. Não, eu não continuo. E se fosse hoje era a mesma coisa. Coitada, ela não tinha culpa. Foram ordens lá da Regi, mas enfim. Não. Isso seria igual. Ele não se atreve. Falámos há pouco, aliás, mencionou o Miguel Morgado. É engraçado porque eu tenho aqui uma pergunta da rampa deslizante precisamente sobre aquilo que falámos há pouco. Imagine, Dr. Pedro Santana Lopes, uma moradia com o nome de PSD. Essa moradia tem vários quartos. Um é o quarto da direita, outro, o quarto humanista e personalista, outro, o quarto da direita cristã, outro, o quarto conservador, outro, o quarto liberal, outro, o quarto do centro, é onde dorme o Rui Rio, outro, o quarto centro-direita. A pergunta que eu lhe quero fazer no meio disto é, como é que define o PSD? Como é que? Define o PSD. Ajudou a fundar e emergir o PSD. Como é que define o PSD? O PSD, o PPD-PSD, é um partido social-democrata de inspiração liberal. É um partido de centro-direita que apanha muitos setores, às vezes, do centro-esquerda, mas na sua matriz é um partido de centro-direita, de matriz cristã, que se inspira no personalismo também, na doutrina social da Igreja, nos pressupostos, lembro do livro Os Pressupostos do Socialismo e as Tarefas da Social-Democracia, do Bernstein, portanto, a que alguns chamam revisionismo, mas não é um partido com origens marxistas, mas sim com origens no pensamento liberal clássico. Não estou a dizer liberal na economia, estou a dizer liberal na organização do Estado e no respeito pelos direitos, liberdades e garantias. É um grande partido, às vezes, com Cavaco Silva, nomeadamente, já foi quase um catch-all party, um partido aluvião, que apanhava pessoas de vários quadrantes, quase de várias ideologias, mas que se revêem. Agora, é um partido sempre... Eu uma vez escrevi um pequeno trabalho
para uma coletânea de ciência política estrangeira, um trabalho sobre PPD-PSD, em que escrevi PPD-PSD, dois pontos, a dependência do carisma. É um partido muito dependente, é um partido, Mota Pinto teve uma frase notável, é o partido das pessoas que sobem a vida a pulso. E, portanto, isso também da dependência do carisma é que gostam de ter um líder, um exemplo, alguém que mobilize, que motive, porque o PSD, na sua matriz, não é o partido dos instalados, é o partido que sempre gostou de ruptura e sempre gostou dos inconformados, dos insubmissos, mas ao mesmo tempo dizia-se no princípio da democracia o partido das mulheres capazes e dos homens bons das terras, do farmacêutico, do sapateiro, do notário, do homem do café, pronto, pessoas com alguma influência que gostam de subir na vida e não dos instalados e não dos beneficiados pelo Estado ou pelos poderes. E por isso o PPD-PSD sempre foi, desculpe, reguila, sempre foi refilão, insubmisso. E eu acho que é grande quando é assim, com o devido respeito. Agora, com certeza, tem de contribuir, como todos nós, para este trabalho imenso de guerra, de ganharmos a guerra em que estamos envolvidos, nós e o mundo todo. E vamos ganhá-la, se Deus quiser. Vai andar por aí? Hoje em dia, por aí e por aqui. Pá. Eu andei por aí depois de 2005. Hoje em dia estou sempre atento, sempre acima, como devem ver, até nas redes. Às vezes muitos amigos meus dizem, não te metas nessas conversas, tens que estar acima disso. Eu não sou assim, não me caio os parentes na lama, gosto de ir lá falar com as pessoas. Se alguém se mete comigo, gosto que ouça a resposta e depois eu ouço a contra-resposta. É viver a vida. É viver a vida e viver a liberdade. Adoro a liberdade. Gosto muito da política com P grande. Gosto muito de trabalhar para melhorar a vida das pessoas que me rodeiam. Não pode haver prazer maior do que ver aquilo que fazemos. E não é o túnel do Marquês ou isso. São coisas muito maiores e muito melhores que mexem com o dia-a-dia das pessoas. É por isso que eu gosto muito do trabalho autárquico. O trabalho autárquico permite isso como nenhum outro. E por isso tenho muita honra e orgulho em dizer que gosto do trabalho autárquico e dizer que quando me desafiam para uma autarquia, eu fico sempre uns segundos parado e vou estudar, ou segundos, ou minutos, ou horas, e vou estudar o que é que se pode fazer naquela terra e em que é que posso ajudar. Então não, e ainda bem que sou assim, pá. Não tenho complexos. Tenho defeitos, vários, muitos, mas não tenho complexos desses. Enquanto eu achar que devo lutar, eu vou lutar, por muitos nomes que me chamem. Dr. Pedro Santana Lopes, foi um prazer, um gosto enorme tê-lo no Espaço Autárquico Especial. Também foi um prazer grande para mim. Gostei muito das perguntas e da conversa e do convite. E por isso, olha, soube muito bem. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Boa sorte para todos e obrigado aos que nos estiveram a seguir, concordando ou discordando, como eu costumo dizer. Um abraço grande. Muito obrigado. A todos os que me seguiram desse lado, obrigado que se impõe. Na certeza de marcarmos o encontro de hoje a 8 dias em mais um Espaço Autárquico. Até lá. Boa noite.